Olá, profissionais do magistério que já têm uma licenciatura podem fazer uma outra licenciatura e de graça aqui na Univale, num convênio com o governo do estado. As vagas são oferecidas para os cursos de História e de Matemática. Aqui no estúdio eu converso com a professora Clarice Pires, que é a coordenadora do Núcleo de Licenciaturas da Univale. Obrigado pela sua presença, professora. Professora, então, uma grande chance aí para a segunda licenciatura e cobrir aí a defasagem de professores nessa área de História e Matemática, é isso? Bom dia, Almeri. Com certeza, né? Estamos contentes com essa iniciativa do governo estadual de Santa Catarina, estamos parceiros, né? Na oferta, então, das segundas licenciaturas, né? Com o edital já sendo divulgado desde a semana passada, né? E fazendo um trabalho intenso de divulgação nas escolas das redes públicas, né, de ensino, utilizando a mídia também, né, como um canal importantíssimo, porque o período que nós temos para esse processo seletivo, né, é um período, vamos dizer assim, um pouco pequeno, né? Uhum. Então a necessidade de nós estarmos aí falando um pouquinho mais, né, sobre o que significa a oferta das segundas licenciaturas. Até o dia 28, é isso a inscrição? Então, nós temos algumas etapas, né, até o dia 28 de julho agora. A primeira delas, né, é que o interessado ele deverá se cadastrar, né, no UniEdu, que é um programa de bolsas de estudo do governo de Santa Catarina para o ensino superior. Ele faz o seu cadastro inicialmente, né? Pela internet, né? Pela internet, pelo site. Depois ele faz o seu cadastro também no site da Univale, né? Isso está posto lá no edital. E, na sequência, ele traz até a instituição, né, no processo seletivo, todos os documentos que estão sendo solicitados via o edital. Uhum. Né? Então, feito isto, né, ele está cadastrado, né, ele está inscrito para este processo seletivo. Após este processo, nós teremos então a divulgação, né, dos classificados, também que será exposto, né, via edital no site da Univale, para que ele possa então vir fazer a sua matrícula. Agora, professora, existe um pré-requisito, né, que tenha uma segunda licenciatura, que tenha uma primeira licenciatura, né, e que atue como professora, atue em sala de aula? Justamente, né? Então nós temos alguns critérios para a inserção, né, do candidato. Uma delas é que ele esteja em exercício docente há pelo menos 3 anos. Que ele tenha o diploma de licenciado, né, que ele resida pelo menos há 2 anos no estado de Santa Catarina, né? Uhum. Então nós temos alguns critérios para que ele possa ser candidato, né? É importante também enfatizar a integralização curricular, né, do interessado, porque a bolsa que ele vai receber é para 1.200 horas, né? Uhum. Para que ele faça, dentro dessa integralização curricular nos 2 cursos, 1.200 horas. E ele receberá, além, né, desta bolsa integral para as 1.200 horas, ele vai receber também uma bolsa de R$200 mensais para que ele possa utilizar, né, com os custos que ele irá ter durante o seu processo de formação. Uhum. Inclusive a ajuda de custo para o transporte também, para o transporte, né? Enfim, né? E aí nós também lidamos com 2 possibilidades. Nós temos os licenciados depois de 2008, o edital traz essa explicação, né? Que são aqueles alunos que já realizaram a sua integralização curricular dentro das 2.800 horas, como prevê hoje, né, as diretrizes curriculares para a formação de professores. Então, estes terão que fazer apenas as 1.200 horas, que são aquelas disciplinas mais específicas voltadas para a área de formação, né, do professor na área de matemática e de história. Mas nós também vamos lidar com um público que possivelmente foi licenciado antes da implantação da nova Lei de Diretrizes e Bases para a Formação de Professores. Nestes casos, nós vamos estar fazendo uma análise criteriosa, né, os nossos coordenadores de curso, para que nós possamos verificar, para além das 1.200 horas, quantas disciplinas a mais, né, ele teria que estar fazendo. Isso tudo será
socializado a ele no ato da matrícula, né? Então, nós teremos a classificação de todos e no ato da matrícula, então, nós vamos apresentar esse desenho curricular a ele, né? E ele fará, então, a opção de frequentar o curso ou não, né? Dizendo aqui que ele vai ter essa bolsa de R$200 que possivelmente pode, né? Pode cobrir também o pode custo, cobrir, né, o custo dessas outras disciplinas que talvez ele tenha que estar cursando, né? Pelo fato de não, na época, não ter cursado, né, na matriz curricular essas 2.800 horas. São quantas vagas oferecidas, professora? São 102 vagas, né? Nós temos 51 vagas para o curso de matemática e 51 vagas para o curso de história. Agora, por que o governo elegeu esses dois cursos, né? Existe falta de professores nessas áreas, professores que estão lecionando história, lecionando matemática, mas que não são licenciados nessas áreas, é isso? Nós acreditamos que essa iniciativa ela vem justamente ao encontro desta necessidade, né? São profissionais que faltam hoje no mercado de trabalho, né? Especificamente falando destas duas áreas, matemática principalmente, né, Almeri? Então, nós precisamos qualificar professores, inclusive, que na maioria das vezes eles são licenciados em pedagogia, por exemplo, e estão desenvolvendo um trabalho lá como professores de história. Né? Então, isso acontece muito nas redes públicas de ensino. Na falta do professor, né, nós buscamos um outro profissional licenciado, mas que não naquela área. Então, esta iniciativa vem justamente para qualificar a falta desses profissionais hoje no contexto escolar. Hoje, sim, está sendo difícil trazer o jovem para as licenciaturas, né? Até conversei com a professora Cássia Ferra, falou que existe, há de se investir muito na valorização também do professor. Com certeza. Inclusive, no evento do PIBID, né, nós estabelecemos esse diálogo, a professora Cássia foi muito clara, né? Nós vivemos um momento em que nós estamos focando hoje a questão da profissionalização do professor, né? Claro que isso tem a ver com a questão salarial, mas não só. Né? Então, profissionalizar implica, né, nós trazermos aí diferentes dimensões que envolvem esse processo, né, de formação inicial e continuada do professor. Né? Então, veja, a possibilidade de oferta dessa segunda licenciatura é justamente mais uma iniciativa, mais um programa, né, além do PIBID, que nós já temos, que é um programa de iniciação à docência, né, que também é uma iniciativa do governo federal, justamente para nós termos aí a participação, né, de pessoas que queiram hoje se integrar à área educacional, né, entre outros programas, porque justamente nós vivenciamos, querendo ou não, uma crise hoje na área das licenciaturas. No entanto, né, observamos que as políticas públicas, as reformas curriculares estão desenhando aí um futuro promissor para a área da educação. Né? Cada vez mais, né, eu penso que a sociedade, né, as pessoas se conscientizam do valor hoje, né, da profissão na sociedade. A senhora acredita também que com essa segunda licenciatura e também com os projetos do PIBID, né, que desenvolve lá na sala de aula projetos junto com o aluno que é o licenciando e com o professor, né, que trabalha junto, isso pode melhorar aí a qualidade no ensino, professora? Com certeza, Almeri. Todos esses programas, eles têm agregado um valor significativo na formação dos nossos acadêmicos, dos nossos licenciandos, né? Veja, ele está lá no curso de licenciatura, ele tem a possibilidade de se integrar a um programa como esse, por exemplo, o PIBID, né? Ele recebe uma bolsa e ele vai lá para o chão da escola, né? Como dizia o secretário de Educação ontem na abertura, no dia 21, na segunda-feira, né? Na abertura do evento, ele tem a possibilidade de ir lá para o chão da escola, já no início dessa caminhada, do seu processo de formação, lá no primeiro período, né? E estar dialogando, interagindo com a realidade da escola, né? Então, assim, o estabelecimento dessa relação teoria e prática, né? Então, ele está na formação inicial e está no movimento, né, já intenso de desenvolver um projeto de intervenção lá no contexto da escola. Isso só
qualifica, né, cada vez mais, dá a ele conhecimentos, habilidades e competências que lhe são necessárias hoje, né? Por isso falamos em profissionalização. Né? Então, nós acreditamos que estas iniciativas que temos, né, justamente qualificam o processo de formação e também dão a ele a possibilidade de manutenção, né? Porque nós tínhamos e ainda temos muitas vezes a evasão durante esse processo de formação inicial, né? Então esses programas eles acabam motivando, né, qualificando, motivando o licenciando a permanecer no curso. Isso, né? que é importante, né? É um incentivo importante que ele permaneça no curso, né? Com certeza, né? A professora Adair já esteve aqui falando sobre o PIBID e mostrando exemplos que o professor não é só que a sociedade está massacrando, salários baixos e tal. Existe possibilidade de fazer uma carreira, um mestrado, um doutorado, né? Justamente. E então esse movimento, né, que ele passa a vivenciar já no seu processo de formação inicial, dá a ele justamente essa visão mais ampla da carreira profissional, ou seja, né, eu posso fazer um mestrado, eu posso fazer um doutorado, né, eu posso ascender na minha carreira docente, né? Então isso também é muito importante. Mas eu queria reforçar aqui, Almeri, ainda em se tratando da oferta da segunda licenciatura, que nós vamos oferecer este curso, né, o curso de Matemática e de História, aqui no campus de Itajaí, né? Ele é um curso presencial que vai funcionar no período noturno, né, das 19 às 22h30, né? Então isso é muito importante para o candidato, né, que ele saiba de que o curso ele é presencial, né? E nós já temos em funcionamento esses dois cursos, né? Então ele vai estar se integrando diretamente já aos cursos em funcionamento. Ok, professora, a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a professora Clarice Pires aí sobre essa segunda licenciatura oferecida de graça em convênio com o governo do estado, de que o aluno vai estudar aqui na Univale, vai ser presencial aqui na Univale para cobrir aí a defasagem de professores de História e principalmente de Matemática, que é o que mais falta aí nas redes públicas, tanto estadual como municipal. É um instante só. O painel Univale está de volta. Hoje eu converso aqui no estúdio com a professora Clarice Pires, coordenadora do Núcleo de Licenciaturas da Univale, que está falando aí sobre a segunda licenciatura de História e Matemática, oferecida de graça aí aqui no campus da Univale de Itajaí, numa parceria com o governo do estado, para cobrir a defasagem de professores nessa área. Professora, a gente falou bastante sobre assim, o que o aluno precisa, né, e tudo mais. E os gestores públicos, os prefeitos, né, secretários de educação, como é que é essa valorização nos municípios? Os gestores públicos, eles estão cientes dessa valorização do professor, cientes que o professor precisa ser um profissional qualificado, né? Ciente que o professor precisa voltar também para a universidade para levar novidades, levar mais conhecimento para a sala de aula? Eu acredito que sim, né, Almeri? Nós temos, nesses últimos anos, buscado um diálogo muito próximo, né, com as secretarias de educação, né, particularmente falando aqui dos secretários, né, municipais, estaduais, as gerências de ensino, né. Eu vou citar aqui um exemplo que é a nossa prestação de serviços, né. Nós hoje realizamos um trabalho, por exemplo, com a Secretaria Municipal de Itajaí, né, sempre dialogando com o professor Edson, né, que é o atual secretário, e com a sua equipe. Estamos fazendo um trabalho já há 4 anos bem sistemático de qualificação, né, que é a formação continuada dos professores da rede de ensino. Então, isto já sinaliza para nós, né,
a importância que os secretários de educação, quero crer que também os prefeitos, né, dos municípios, têm para com o investimento na formação continuada dos seus profissionais, né? Nós estamos atualmente não só trabalhando diretamente na oferta, na qualificação dos profissionais da rede de ensino de Itajaí, mas também da rede de ensino de Navegantes. Né? Nós estamos assim com 2 grandes formações durante todo o ano, e eu conversava pessoalmente com o professor Edson, né, no evento do PIBID, e o quanto que nós percebemos o amadurecimento, né, do perfil docente, né, pelo fato de nós estarmos fazendo esse trabalho contínuo, né, de formação continuada. Porque hoje, nessa perspectiva da profissionalidade, da profissionalização docente, né, do professor ele enxergar melhor a sua carreira profissional, a necessidade de ele se tornar mais autônomo na profissão, né, de ele, para além da sala de aula, daquilo que ele para além da docência que ele faz dentro da sala de aula, a necessidade hoje do professor ele lidar, vamos dizer assim, de uma forma mais ampla com os dilemas da profissão dele, né? De ele poder perceber o impacto de uma política pública, né? O quanto que isso traz implicações diretas para o trabalho da escola, para a proposta pedagógica da escola e que vai refletir diretamente na sua ação docente em sala de aula. Né? A importância desse professor é saber fazer uma análise mais apurada sobre os resultados, né? Vamos trazer aqui das avaliações, né? Dos processos de avaliação que a escola ela sofre, né? Então, como é que ele lida com os resultados, com os indicadores dessa avaliação para replanejar as suas atividades docentes, né? As suas atividades pedagógicas, como é que o professor ele dialoga hoje com as reformas curriculares, né? Como é que ele então enxerga essas reformas curriculares e ele dialoga no sentido de interagir, né, lá dentro do seu espaço escolar, né, no currículo da sua escola. Então, veja que não é só a formação inicial, mas a formação continuada ela tem um peso hoje muito grande, né, na profissionalização dos nossos professores. E eu percebo que existe sim, né, esse interesse, esse envolvimento por parte de algumas secretarias. Obviamente eu estou aqui falando daquelas com as quais nós temos dialogado mais, né? Mas as políticas hoje voltadas para essa questão da formação de professores, elas têm indicado esse diálogo muito mais intenso, como registrou a professora Cássia na sua fala, né, na abertura do evento do PIBID. Nós hoje, esse movimento ele é muito mais intenso de diálogo com as redes de ensino. A universidade está muito mais presente nos espaços formais e não formais de educação, visto, né, o PIBID, que nós acabamos de falar sobre o programa, da importância desse programa, né? O fato dos nossos licenciandos já estarem lá no primeiro período, indo para as escolas, dialogando com as escolas sobre a sua proposta pedagógica, vendo qual é a necessidade, né, de contribuição. Levando a academia, né? Levando justamente, né? Levando a academia para o chão da escola. Né? Isso é importante. E hoje o professor, ele não é só aquele professor de quadro, giz e cartilha, né? Existem outros elementos, por exemplo, a introdução da informática, né? Agora em Itajaí acabou de chegar os computadores multimídia que ele precisa lidar também, né? Então esse é um investimento na carreira para que ele possa transmitir um ensino de qualidade, né, professora? Justamente. Nós temos aí agora, né, com a aprovação, né, do Plano Nacional de Educação, nós temos algumas metas, né, que estão aí, que precisam ser discutidas e que envolve diretamente a questão da formação inicial e continuada dos nossos professores, né, para dizer de que a partir da década de 90, mas
nós já tivemos, né, todo esse movimento a partir da legislação, da Lei de Diretrizes e Bases, mas agora com a implantação das novas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, né, isso está muito mais acentuado, eu diria, né, de nós estarmos investindo, né, na formação inicial e continuada dos nossos professores. A senhora acredita que esse trabalho que é feito entre a universidade, né, essa aproximação com as secretarias como de Itajaí e de Navegantes, isso reflete também, por exemplo, em conquistas como Itajaí conquistou aí o selo livre de analfabetismo, que ultrapassou aí a 96% de pessoas alfabetizadas? Eu não tenho dúvida, Almeri, né, que esse trabalho de parceria, ele vai com certeza trazer, né, resultados muito mais positivos, né, na ação do professor, né, que vai impactar justamente na qualidade do ensino que está sendo oferecido às nossas crianças, aos nossos adolescentes, né, à comunidade em geral. Isso sem falar nos programas de extensão que nós temos também, né, que são muitos e que também fazem um trabalho nessa direção. Então, o que nós percebemos já são indicadores de qualidade que estão se refletindo, né, nas avaliações, nos resultados dessas avaliações, né, e eu queria reforçar também que para nós, da área das licenciaturas, essa parceria, ela possibilita também um diagnóstico no sentido de nós estarmos revendo a nossa proposta pedagógica, né? Ou seja, o projeto pedagógico dos nossos cursos de licenciatura, né? Então, os resultados que nós observamos, né, dessa interação na formação continuada servem também para nós, professores formadores, estarmos regulando os nossos processos curriculares nos nossos cursos. Então, além de qualificar, né, então uma via de mão dupla, além de qualificar o trabalho, né, nas escolas, também qualifica o nosso trabalho como professores aqui na universidade. Né? Veja que esse diálogo ele é muito importante, né? Ele traz benefícios para ambas as... E é essa integração que nós precisamos hoje, né? No sentido de compreender de que a educação básica ela está diretamente vinculada, né, à formação inicial, né? E a formação inicial precisa da educação básica para também aprimorar, né, o seu trabalho. Então, professor, aí é um futuro promissor, né? Assim, existe, daí o Plano Nacional de Educação já foi aprovado, sancionado, já está aí para ser colocado em prática. Essas bolsas de licenciatura, esses cursos gratuitos, né? O governo está oferecendo para cobrir essa defasagem, qualificar mais o professor. Então, aí há um futuro promissor, né, professora? Não temos dúvida, né? Nós enxergamos um futuro promissor, sim, né? Eu sempre digo, nós nunca trabalhamos tanto, nós nunca trabalhamos tanto formação continuada, né? Nós, profissionais da área, estamos continuamente nos qualificando, isso, né, é muito positivo, né? Apesar, claro, que existem alguns dilemas que nós ainda estamos, né, como profissionais da educação, tentando resolver, mas nós vamos conseguir resolver por meio desta profissionalização, né? Nós precisamos nos profissionalizarmos cada vez mais, né? Até para ressignificarmos o olhar, né, que a sociedade tem para com o profissional na área da educação, né? Porque nós sabemos que existe, né, um olhar muitas vezes culpabilizando, né, a pessoa do professor sobre, né, os problemas, né, as dificuldades, a má qualidade do ensino, né? E nós sabemos que não é só a pessoa do professor, né? Que nós temos aí envolvidas diferentes dimensões desse processo, que tem a ver com a formação inicial, que tem a ver com a formação continuada, né? Que tem a ver com a questão salarial, né? Que nós não podemos, que tem a ver também com as condições objetivas de trabalho do professor, né? Enfim, então tudo isso interage, né, para a profissionalização, né, para a carreira docente. Mas as expectativas, elas são boas, né? Nós estamos, assim,
felizes, né, com o trabalho que nós estamos desenvolvendo, sempre um trabalho muito de parceria hoje, não mais solitário, né? Então, isso tudo é muito positivo, né, Almeri? Ok, professora, então, quem tiver interessado em ter essa segunda licenciatura, o professor lá que está na sala de aula, o telefone aqui para informação é 3341-7919, né? Isso. Ele vai lá também no site uniedu.sed.ec.gov.br para ver o edital, pegar as informações e se inscrever no Univale/seletiva. Lembrando, Almeri, que o edital está no site da Univale, né? O Uniedu, ele vai entrar lá para fazer o seu cadastro, que vai até o dia 25, até sexta-feira agora. Então, ele tem que se antenar para fazer esse cadastro inicialmente no Uniedu, né? Se ele fez na Univale e não fez no Uniedu, ele pode entrar no Uniedu e fazer até sexta-feira, que é o dia 25, e até o dia 28, que é segunda-feira, né? Ele vai, então, trazer os documentos, né? Que é o histórico dele, né? Para que seja analisado internamente aqui pelos nossos coordenadores. Ele tem que trazer toda a documentação exigida pelo edital, ok? E qualquer dúvida, ele entra em contato conosco pelo telefone, né? Ele terá todos os esclarecimentos necessários. Ok, professora, obrigado aí pela sua presença aqui no painel Univale. Para você, obrigado pela companhia e até o próximo painel Univale.